Brasília, a participação do Bruno Pinheiro. Bruno Pinheiro está conosco agora já, Nilson, é isso? Vamos conversar com o repórter Bruno Pinheiro, porque deputados do PL se reuniram hoje, inclusive, para falar um pouco mais sobre esse assunto, em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, para debater qual vai ser a posição do partido em respeito à reforma tributária e também sobre outros assuntos. Vamos conversar agora com o Bruno Pinheiro, que ele está lá, inclusive, com o senador Flávio Bolsonaro. Senador, seja bem-vindo também. Boa tarde, Bruno. Uma ótima semana, sempre uma honra falar com você, ao vivo comigo o senador Flávio Bolsonaro também, muito obrigado. Essa é uma repercussão que estava em torno de uma reforma que será colocada em votação aqui na Câmara dos Deputados e hoje houve esse encontro, já era uma agenda antecipada ontem que o governador de São Paulo se reuniria com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele que é ex-ministro da Infraestrutura, inclusive, e esteve ao lado de Bolsonaro na campanha eleitoral e realmente era uma conversa para tentar ali explicar alguns pontos sobre a reforma e também uma tentativa de um convencimento de um entendimento. Acabou que o quê? Algumas imagens acabaram sendo divulgadas durante esta reunião e foi justamente o que chamou a atenção de alguns nomes que chegaram a revelar à Jovem Pan que o entendimento do governador de São Paulo não é o entendimento de aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante disso, de toda essa repercussão, ao meu lado o senador Flávio Bolsonaro, que estava nesta reunião. E essa repercussão, o senhor estava na reunião, o senhor vai conseguir explicar o que de fato aconteceu. Existiu uma tentativa de convencimento e gerou esse clima de, às vezes, de não entender ou de uma recusa sobre o entendimento do governador de São Paulo. O que realmente aconteceu no encontro de hoje aqui na capital federal, senador? Bom, boa tarde, Adalberto Piotto, boa tarde a todos que nos assistem. Não tem briga nenhuma. Eu participei, inclusive, da reunião antes dessa reunião mais aberta, junto com os parlamentares e as pessoas que têm mandato do PL. E, inclusive, a tônica foi essa. O presidente Bolsonaro para o governador Tarcísio diz, não, Tarcísio, a gente não vai brigar de jeito nenhum. Aí o Tarcísio brincou, presidente, a gente não vamos brigar de forma alguma, nem que o senhor queira brigar comigo, eu não vou brigar com o senhor. Então, assim, é um clima, obviamente, amistoso e de se buscar uma unidade no discurso. Isso é comum dentro de partido, dentro de partidos aliados e, obviamente, que a partir do momento que algumas pessoas fazem filmagem de uma coisa que está sendo debatida ali com franqueza, cada um colocando o seu ponto de vista, isso acabou sendo explorado como uma forma de divisão na direita e eu quero aqui de público dizer que não existe isso. O governador Tarcísio é um grande quadro de direita, conservador, liberal, aliado e leal ao presidente Jair Bolsonaro. Isso ele cansou de deixar público, faz isso todos os dias, apesar das narrativas de tentar mostrar uma divisão por parte da direita. Eu acho que foi muito... O governador Tarcísio trouxe ponderações, Piotto e quem nos assiste, que são, assim, talvez tenham sido colocadas de uma forma não tão precisa, mas é uma coisa que é muito coerente. Qual foi o governo mais reformista dos últimos tempos? Foi o governo de Jair Bolsonaro, do qual o Tarcísio fazia parte. Foi a reforma da Previdência, a marco legal de startups, lei da liberdade econômica, marco do saneamento, diversas reformas que foram feitas e que agora começam a dar resultado e o atual governo acaba, sem fazer absolutamente nada, colhendo o resultado de tudo isso. E a reforma da tributária foi algo que o presidente Bolsonaro, sim, chegou a debater, incentivar e provou que é possível você fazer uma simplificação dos tributos, fazer uma diminuição da carga tributária e ainda assim aumentar a arrecadação. Então esse era o norte que existia quando o presidente Bolsonaro dava ali ao Congresso a oportunidade de discutir uma reforma tributária. O que acontece é que hoje, num cenário em que acaba de acontecer o Foro de São Paulo, onde fica muito clara quais são as intenções dos partidos da extrema-esquerda de ter um domínio, um poder central, um governo que intervém não só na economia, como na vida dos cidadãos. E a gente percebe que nessa proposta que foi colocada de reforma tributária existem pontos que são convergentes, que direcionam para um projeto, sim, totalitário, que passa por um controle fiscal e arrecadatório de um governo central, que nos preocupa e foi o ponto que o governador Tarcísio trouxe. Porque a partir do momento que há uma grande possibilidade de ser aprovada uma reforma tributária, e nós somos a favor de uma reforma tributária, mas não a favor dessa como está sendo colocada, e digo mais, Piotto, é que sequer
há um conhecimento por parte de nós parlamentares de qual é o texto final que vai ser colocado em votação. Por isso a nossa defesa de que isso não seja apreciado hoje pela Câmara, para que isso fique para depois do recesso parlamentar, inclusive porque isso vai para o Senado ainda e tem sim que ser analisado com muita calma, porque é um texto grande e complexo e que precisa sim de ser aprimorado para talvez se chegue a uma redação aonde haja um acordo para ser favorável a ela. Eu já volto ao estúdio. Rapidamente, eu ouvi hoje após a reunião, senador, algumas reclamações sobre a imagem do governador de São Paulo com o ministro Fernando Haddad. Inclusive, chamaram a atenção lá do governador em relação a essa imagem, que isso não se repita, que não use a direita para usar a imagem ao lado do ministro Fernando Haddad. Isso incomodou, de fato, o ex-presidente? Incomodou o senhor algum outro nome aliado a essa imagem do governador com o Fernando Haddad? Olha, não tem governador no Brasil que não precise do governo federal para resolver os problemas do seu estado. O próprio no governo Bolsonaro foram diversas, inúmeras oportunidades em que parlamentares de esquerda foram até os ministros do governo Bolsonaro para tratar de questões que são republicanas inerentes aos seus mandatos. Então não vejo problema nenhum, né? Não pode um governador do maior estado do Brasil, que é São Paulo, simplesmente virar as costas para o governo federal, independente de quem esteja lá. Agora, mais uma vez, é a forma de você passar qual for o teor da reunião e que agora o Piotto traz, né, precisão que há condicionantes para que o republicano se coloque a favor de uma reforma como essa, porque o texto atual é impossível votar a favor. Adalberto Piotto. Tá, senador, eu vou entrar na questão da reforma tributária, até porque o senhor já fez menção nesse aspecto aí também. O governador foi muito claro na conversa que eu tive com ele, momentos antes de eu entrar aqui no ar, e ele deixou claro, obviamente, tudo que o senhor já fez menção. Que esse é um texto que vem lá do governo Bolsonaro, é uma agenda reformista necessária para o país, ganha em produtividade. Ele, inclusive, fez menção nesse encontro que ele teve com o ministro Haddad. Ele disse que o Haddad concorda com as condicionantes que ele colocou, ou seja, há uma concordância. E ele explicou isso ao partido e também foi explicar isso hoje nessa conversa que teve, inclusive, com o presidente Bolsonaro. Diante dessas condicionantes, elas sendo atendidas pelo relator da reforma tributária, o PL vai mudar de posição, ou seja, vai passar a apoiar a reforma tributária, porque são coisas que estão segurando. É claro que reforma nunca é ideal para todo mundo, que todo mundo tem uma reforma ideal na cabeça, mas com essas condicionantes sendo atendidas, haja uma possibilidade de avanço da reforma ainda hoje? Piotto, a gente tem que analisar qual vai ser o texto final. É humanamente impossível você dar uma posição agora sem saber o que vai ser acatado ou não, porque tem diversos pontos que eu não sei se o governador Tarcísio tratou com o governo atual, porque simplesmente eles atacam, eles dizimam a classe média, eles aumentam a carga tributária para os mais pobres e tem diversos itens que deixam ali uma total liberdade para o governo federal decidir aumento de alíquota, por exemplo, de imposto, que deveria ser algo a ser decidido pelo governo estadual ou pelos municípios. Então esses dispositivos necessariamente ou têm que ser retirados dessa proposta, ou tem que garantir o pacto federativo, porque do jeito que está hoje é inconstitucional. Então quem vai decidir qual vai ser o imposto, né, que vai ser praticado no estado do Rio de Janeiro vai ser o governo federal, que vai nomear um conselho, sabe-se lá com qual critério, portanto tirando a autonomia dos estados, dos municípios que conhecem melhor a realidade e sabem onde é que tem que tributar mais ou menos. Te dou só um exemplo, essa narrativa de se alinhar a uma agenda ambientalista, ela Sim. vai pegar na veia os mais pobres, porque estão dando incentivo, né, estão botando alguns basilares, por exemplo, de se aumentar os impostos para, por exemplo, veículos que poluam menos o meio ambiente. E quais são os veículos que poluem menos o meio ambiente? São os veículos elétricos, que custam o olho da cara. Um pobre nunca vai ter condição de comprar um veículo elétrico. Portanto, quem tem um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha, vai acabar tendo que pagar o imposto do seu automóvel maior do que aqueles que têm um carro elétrico, que são os mais ricos. Então, tem uma série de incoerências e de injustiças no texto da lei que a gente só vai poder tomar uma posição a partir do momento que a gente conheça qual é o texto final. E não vale você negociar a votação de um texto final para só depois você discutir possíveis emendas ou destaques claro. Para aprimorar esse texto inicial. Nós temos que incluir nesse texto principal que vai ser votado, sim, todas essas medidas que são condicionantes. Agora, eu acredito que é difícil
o governo, como eu disse, nesse contexto de Foro de São Paulo, que ninguém tem mais vergonha de se assumir um socialista, que por si só são governos autoritários, repressores, que não respeitam a liberdade de expressão, que tem uma série de características que nos preocupam demais, que também não vai estar um texto voltado para a reforma tributária eivado de uma série de ideologias nefastas que nós não vamos concordar. Então, assim, não dá para cravar agora se haverá apoio ou não. Do jeito que está, a gente vai fazer de tudo para que não seja aprovado, apesar de sermos favoráveis, sim, a uma reforma tributária, desde que simplifique todo esse arcabouço, né, tributário, que se diminua a carga tributária e que se mantenha o Pacto Federativo, portanto, a autonomia de estados e municípios. Senador, muito obrigado. Bruno, obrigado pela gentileza de se juntar a nós aqui. Bom trabalho aos senhores, hein?